Seja bem-vindo, meu amigo, ao Pensando Bíblia. Hoje o nosso tema é Evangelho Sinótico. O que são os Evangelhos Sinóticos? E quais são os Evangelhos Sinóticos e por que eles têm esse nome? Depois da vinheta vamos estar falando um pouco sobre isso. Eu te espero e vamos lá. Estamos de volta para discutir e pensar um pouco sobre esse tema que é muito interessante. Antes de começar, eu já quero te pedir de primeira mão uma grande ajuda, que é o seu comentário, que é a sua curtida, que é o seu like e, é claro, que você se inscreva no nosso canal. Vamos pensar sobre a Bíblia junto, ok? Voltando ao nosso assunto principal, os evangelhos. Quantos são os evangelhos? Ora, os evangelhos nós sabemos quantos são. São 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não que necessariamente eles tenham sido escritos nessa ordem, muito pelo contrário. Boa parte dos historiadores vai concordar que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e João foi o último evangelho a ser escrito. Marcos serviu de base para Mateus e Lucas usarem as informações de Marcos dentro dos seus conteúdos. Ora, mas o que é o evangelho sinótico? A palavra sinótico do grego, ela tem um significado da mesma visão, né? A mesma ótica. Então, os evangelhos sinóticos, eles são Mateus, Marcos e Lucas. João não. João, ele tem uma visão diferente e nós já vamos falar sobre isso. Mas para que nós possamos entender um pouco, por mais que eles tenham a mesma visão, eles têm interpretações diferentes. E um complementa o outro. Por que eu digo isso? Imagine uma montanha e um alpinista está subindo do lado sul, o outro alpinista está subindo do lado norte, o outro alpinista está subindo do lado sudeste. Todos têm como foco o pico da montanha, então todos têm a mesma visão. Assim são os evangelhos sinóticos. Você pode ver que Mateus ele vai se concentrar em escrever para os judeus. Então ele vai usar uma linguagem que os judeus entendam, uma linguagem messiânica. Os judeus esperavam um Messias, aqueles que iriam libertar o povo do Império Romano e dos seus inimigos. Então Mateus se prende, ele fala de tradições judaicas, porque o povo judeu iria entender do que ele estava falando. Já Marcos, ele se prende aos gentios da igreja de Roma, ele escreve para a igreja de Roma, os judeus que estão em Roma, os cristãos que estão em Roma. Então ele quer demonstrar um Jesus que expulsa demônios, um Jesus que tem poder, um Jesus que tem autoridade, um Jesus que é maior que César, que é maior do que o império. Lucas já pensa em escrever os gentios da Grécia, os gregos, filósofos. Ele quer mostrar um Jesus humano e ainda assim um Jesus cheio de poder, um Jesus que faz milagres. João, ele já foge essa característica desses 3 evangelhos. Ele quer mostrar um Jesus divino. Mateus vai falar da genealogia de Jesus. Os outros evangelhos vão contar a infância de Jesus. Agora, João não fala da infância de Jesus, não fala da genealogia de Jesus humana, mas ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então perceba que ele começa a contar a genealogia de Jesus divina. Deus no princípio e o verbo, e Jesus estava com Deus. Ele estava dizendo: olha, esse Jesus, ele é divino, esse Jesus, ele é Deus. Deus encarnado no homem, Jesus Cristo. Então, dentro dessa visão, ele foge totalmente da visão dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Como Mateus, Marcos e Lucas têm a mesma visão, eles são considerados evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos com a mesma visão. Amém? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido. Se tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário, se você tem alguma sugestão ou se você também tem algo a acrescentar. É sempre bom um comentário construtivo. Eu conto com a sua participação e conto também com o seu like, com a sua curtida, com o seu comentário. Ajudo Pensando a Bíblia a crescer. Até a próxima e que a paz do Senhor esteja com você. Forte abraço e tchau, tchau.